Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para exaltar e louvar o Senhor através desse vídeo, dessa ferramenta que o Senhor nos concede via internet. E eu quero desde já dizer que estou grato pela sua vida, você que tem assistido, tem acompanhado os nossos vídeos devocionais. E desde já que você possa convidar sua família a participar juntamente conosco desse momento de adoração ao Senhor. Você possa estar com seu coração e sua mente aberta para adorar a Deus e também ouvir a sua voz através da sua palavra. Então vamos orar para que nós possamos dar início. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Quero te bendizer e te glorificar porque Tu és bom, Tu és grande, Tu és poderoso. Ó Deus, o Senhor tem sido conosco durante toda esta situação adversa, ó Pai, que nós não sabemos quando irá ter o seu fim, mas a certeza que eu tenho é que no final nós iremos glorificar o Teu nome e o Senhor, ó Pai, está no controle de todas as coisas. Por favor, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ouve as nossas súplicas, o nosso clamor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. O Senhor possa fazer morada no coração de cada um, de cada família que tenha acompanhado estes vídeos. Esta é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Tem um cântico que é Chame a Deus. Eu quero louvar com você. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe e não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda dá um abismo sem fim, se teus olhos choram e não queres este fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda pra um abismo sem fim, se teus olhos choram e não queres este fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará.
momentos de desespero e aflições, como diz a letra desta música, nós temos que correr aos pés do nosso Senhor Jesus, chamar por Ele, porque Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio. Existe um cântico, no meu tempo de infância eu aprendi, e eu gosto muito dele. É um cântico que eu particularmente gosto muito, que fala que Jesus é o nosso bem-querer. É praticamente uma declaração de amor que nós fazemos a Jesus. Muitas vezes nós não temos esse costume, nós nos declaramos a tantas pessoas, a nossos pais, nosso cônjuge, namorados, noiva, seja lá o que for, amigos, e muitas vezes nós não nos declaramos a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, o quanto nós amamos de fato. E isso é importante, demonstrar o nosso amor não só em palavras, mas também em ações. Então eu quero convidar você a cantar junto comigo esse canto. Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha verdade, és meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Amém. Que nós tenhamos sempre este sentimento, esta relação para com Deus, que Ele seja sempre o nosso bem-querer.
Meus queridos, hoje de forma breve eu quero compartilhar aqui somente um versículo da palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Vamos meditar neste versículo de forma breve hoje. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos aqui uma carta de Paulo a Timóteo, um jovem pastor. E aí eu me identifico um pouquinho com essa carta por estar hoje pastoreando uma igreja. Embora não me ache tão jovem assim, já vou fazer 29 anos, mas sou considerado jovem ainda. É a minha primeira experiência à frente de uma igreja. E eu me identifico porque Paulo aqui, como um homem experiente de Deus, um homem experimentado, ele traz alguns conselhos a respeito do ministério, da vida pessoal a esse jovem pastor. E o versículo 15, ele traz alguns ensinamentos que eu quero me deter de forma muito breve para a nossa meditação. O versículo, eu uso ele como um moto para a minha vida, como base, como referência para as minhas ações. E a primeira coisa que eu aprendo é que eu sempre devo estar diante de Deus. É que eu sempre tenho que me colocar diante de Deus. O versículo começa dizendo: procura apresentar-te a Deus. Se há alguém a quem você deve satisfação, se há alguém a quem você deve sempre se colocar diante e à disposição, é Deus. Você não tem que estar inteiramente se importando com o que os outros vão pensar ou em agradar todos que estão à sua volta, se você vai desagradar a Deus. Não adianta você fazer de tudo para você ter a aprovação das pessoas e você não ter a aprovação de Deus. Mas você precisa, diante de todas as situações da sua vida, colocar-se diante de Deus. É isso que o texto está dizendo: procura apresentar-te a Deus. Se coloque sempre diante de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com esse versículo, ele diz: procure apresentar-te a Deus, mas não de qualquer maneira. Paulo está falando aqui para Timóteo sobre as falsas doutrinas, os falsos crentes, como corrigir eles, como lidar com as questões dos falsos mestres, que era muito comum e é comum até hoje. Existem pessoas que pervertem a palavra de Deus. E todos estes, diante de Deus, estão reprovados. Porque pegam a Sagrada Escritura e a interpretam, e a usam e a manejam para o seu bel prazer, para a sua satisfação própria, para o seu engrandecimento, para demonstrar talvez inteligência, para alcançar um status que muitos almejam hoje no meio evangélico, de megas igrejas, mega templos. E Paulo diz para Timóteo: olha, procura sempre se apresentar diante de Deus, em oração, buscando a face do Senhor, intimidade, mas não faça isso de qualquer jeito. Procure sempre apresentar-se diante de Deus aprovado. Aprovado. Se Deus hoje nos submetesse a uma prova, a um teste, nós seríamos aprovados. Se hoje Deus provasse você passasse hoje pelo Enem do céu, você seria aprovado?
Mas os critérios de Deus não são os nossos critérios. Talvez você no seu coração diga, eu seria com certeza. Sou um homem bom, um homem justo, ajudo os pobres, pago minhas contas, minhas dívidas, meus impostos, não mexo com nenhum vizinho, sou até querido na vizinhança. Mas os critérios de Deus não são baseados nisso. Você é fiel à palavra de Deus, você é fiel a Deus, você busca a face do Senhor, você cumpre as Escrituras, você vive uma vida devota a Deus para a sua obra, para engrandecer a Ele, para glorificar e exaltar a Ele. Então Paulo está dizendo a Timóteo, está dizendo para nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovados. Aprovados. A terceira coisa que eu aprendo diante do versículo é que eu tenho que ter um bom testemunho. Ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso significa ter um bom testemunho. Você é a mesma pessoa na igreja e fora da igreja? Se os irmãos da sua igreja fossem no seu local de trabalho e perguntassem, olha, eu queria falar com o irmão fulano de tal, ele é um crente lá na minha igreja, será que as pessoas iam se espantar e dizer, tem algum crente trabalhando aqui? Ele é crente? Se as pessoas fossem no meu trabalho, será que se perguntassem, olha, eu vim falar com o pastor Ricardo, será que os meus colegas de trabalho sabem que eu sou pastor? Sabem que eu sou servo do Senhor, que eu sou um cristão? O meu testemunho dentro e fora da igreja tem me envergonhado ou tem exaltado a Deus? Mais do que palavras são as ações. Há muitos cristãos, infelizmente, que dentro das igrejas exibem as suas capas santas, a sua estrutura externa santa, tem cara de crente, veste roupa de crente, passa perfume de crente, fala como crente, tem os trejeitos de crente, mas fora bate na mulher, nos filhos, é violento, é irresponsável, é corrupto. Nós falamos muito que nós vivemos num país extremamente corrupto, isso é verdade, mas a corrupção começa de baixo. Eu e você somos corruptos. Quando nós estamos numa fila de um banco e nós pegamos a senha 30 e já está na senha 3 ainda, de repente uma pessoa diz, não vou mais ficar, ele te dá uma senha 5. Você usa aquela senha, você diz que é bênção do Senhor. Mas quem chegou primeiro do que você, para pegar a senha antes que você, vai ser prejudicado por isso. Você vê alguém deixando a carteira cair, você entrega ou você espera a pessoa ir embora para dizer que foi uma bênção achar a carteira de outra pessoa? Você recebe um troco a mais e você diz, glória, comprei e ainda recebi a mais. Nós somos corruptos por natureza. Mas Paulo diz a Timóteo e nos diz que nós temos que ter um bom testemunho, não podemos envergonhar. Aquilo que nós falamos tem que condizer com aquilo que nós fazemos. Não existe para o cristão, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não existe isso. Eu faço o que eu digo e digo o que faço. E digo e faço. Vocês me entenderam, né? O que você disser, você tem que fazer, você tem que ser. Acreditem, o mesmo Ricardo que vocês conhecem em outros contextos é o mesmo Ricardo que está na igreja. Tem que ser assim. Não existe vida secular e vida cristã. Vida sagrada e vida profana separada, é uma vida só. Você é cristão aonde quer que você esteja. Então você tem que ser um obreiro que não tem que se vergonhar na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus amigos, nos seus parentes, na churrascaria, no futebol, aonde quer que você esteja. E por fim, eu aprendo que a minha base tem que ser a palavra de Deus. Ele continua, procura apresentar-te a Deus aprovado, como ombreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, a gente usa essa expressão, por exemplo, para alguém que maneja bem uma espada, que maneja bem uma arma. É mais ou menos essa a ideia.
é ter o domínio, é conhecer, é saber utilizar. É aquilo que nós chamamos dentro dos estudos de exegese, é de fazer a interpretação correta. É de olhar para a palavra de Deus quando você está meditando, estudando e dizer: o que esse texto, o que é que eu quero ensinar com esse texto? Não, essa não é a pergunta certa. Mas é o que é que o autor quis dizer com esse texto que vem de aprendizado para mim, para a minha igreja, para as pessoas que estão à minha volta no dia de hoje, nos dias atuais, contemporâneos. Paulo está dizendo para Timóteo: conheça bem a sua palavra, esta palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Esta aqui que é bússola para nós. Minha também velhinha. Tem irmãos que não sabem nem onde fica o livro do Apocalipse na sua Bíblia. Mas manejar não é saber de Gênesis e Apocalipse, eu sei decorado. Isso não faz diferença nenhuma. Se isso daqui não for vivido, se o que eu leio não fizer sentido. Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Outra vez ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sobre a rocha. Quando vem a tempestade, a casa permanece de pé. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam é como um tolo, um bobo, imprudente, insensato, que construiu na areia, veio a tempestade, a chuva, os ventos e derrubou aquela casa. E muitas vezes a gente diz: a Bíblia é linda, é a palavra de Deus. A gente não vive. A gente não usufrui daquilo que Deus nos deu. Pedindo licença a Deus, eu quero inverter o texto. Nós aprendemos, primeiro, que nós temos que nos colocar sempre diante de Deus. Segundo, é que nós não devemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Terceiro, é que nós precisamos ter um bom testemunho. E quarto, é que a palavra de Deus é o alicerce, é a base. Mas se nós lermos o texto de trás para frente, você vai entender um pouquinho a lógica da questão. Primeiro, maneje bem a palavra da verdade. E aí você não vai ter do que se envergonhar. Porque se você conhece bem a palavra de Deus, se você a vive, se você a pratica, você vai ter um bom testemunho. Você vai viver de maneira agradável a Deus. De maneira que vai alegrar o coração de Deus. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu quero ser como Ele. Ele é diferente, ele age diferente. Num mundo tão corrupto, tão perdido, ele tem atitudes diferentes. Certa vez eu morava em Portugal e eu fui fazer uma compra. E eu fiz aquela compra, na verdade foi uma recarga no meu cartão de transporte mensal. E a senhora que me atendeu, ela fez a recarga, me devolveu o dinheiro que eu paguei e ainda me deu o troco, ou seja, ela me deu dinheiro a mais. E eu naquela correria guardei no bolso e fui andando. Daqui a pouco, antes de sair do shopping, era no shopping, eu peguei aquele troco, olhei e disse: não, tá errado. Ela me deu muito dinheiro. E eu voltei imediatamente lá, disse: licença, a senhora me deu muito dinheiro, a senhora me deu a mais, está aqui, ó, de volta. O troco é só esse. E ela ficou olhando para mim com a cara espantada. Primeiro, eu sou brasileiro, estou num país da Europa, a nossa fama lá não é muito boa. Segundo, aquilo não é comum acontecer. Só o que causa estranheza é que não deveria ser assim. Não deveria causar espanto. É a atitude correta. E eu não digo isso para meu louvor nem para minha glória, mas para exemplificar. Conheça bem a sua palavra e aí você não vai ter do que se envergonhar. E aí você vai, desta forma, estar aprovado diante de Deus. E com muito prazer você vai se apresentar a Ele. Percebe, irmãos? Para se apresentar a Deus aprovado, com bom testemunho, eu preciso conhecer a minha palavra. Quando eu digo a minha palavra, eu estou falando a Bíblia, a palavra de Deus. Então esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Você possa meditar. Se coloque diante de Deus. Se apresente ao Senhor. De forma santa, de forma irrepreensível. Conheça a sua palavra, tenha um bom testemunho. Amém? Quero encerrar louvando. Nós possamos louvar ao Senhor. Um hino que fala rompendo em fé.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a nos colocarmos diante de Ti, Senhor, aprovados. E o nosso testemunho faça diferença, ó Deus, neste mundo perdido, neste mundo de trevas. E nós possamos ser sal, ser luz, ó Deus, neste mundo, Paizinho querido. Fazer de fato a diferença, Senhor. Ó Pai, que nós possamos mostrar o amor de Cristo através das nossas vidas, nossas ações. Pai, que nós possamos manejar bem a Tua palavra, conhecer, ó Deus, a Tua vontade para nós e cumpri-la, não só como meros ouvintes, mas como os fervorosos praticantes, Senhor. Abençoe cada um, ó Deus, que tem acesso a este vídeo, que o Senhor possa ter falado aos corações, ser com as famílias dos Teus filhos, livrando de todo mal. Esta é a nossa oração, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe mais uma vez. Compartilhe este vídeo com quem você ama, com seus familiares, amigos. Vai ser bênção, eu tenho certeza, na sua vida. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.